Então, hoje está muito claro para a gente que base dos nossos treinamentos nada mais é do que um resgate desses padrões motores fundamentais. Então, quando a pessoa faz o resgate disso, ela tem liberdade, ela faz qualquer tipo de movimento, diminui as dores, né? Só para você ter uma ideia, a gente começa a envelhecer a partir dos 24 anos de idade. E olha como é um dado interessante. A cada 10 anos, eu vou perdendo 10% da minha mobilidade. Se a gente for parar para analisar, de 70 anos em diante, é um divisor de águas, né? 40 anos em diante, nós começamos a perder massa muscular, nosso metabolismo cai, e a gente percebe que vamos começar a ter uma flacidez. Isso com todos, alguns mais, outros menos. Aos 50 anos de idade, a nossa programação genética já deflagra uma reação chamada de sarcopenia, degradação da massa muscular. Todos nós, sem exceção. Então, isso vai começar gradativamente. Então, é natural que nós vamos perder massa muscular, perder força, e vamos ter, em algum momento, a limitação de algumas das funções. Quanto mais você treinar, menos você perde a função. Se a gente começa a envelhecer a partir dos 24 anos de idade, e eu vou perdendo 10% da capacidade de mobilidade, de movimentar, a cada década, vamos fazer umas contas. 34, 44, 54, 64, 74. Quando eu chego aos 74, eu perdi, no mínimo, ali em torno de uns quase 60% da minha mobilidade. Tô ficando desesperado Então, aqui, é o que doutor. a gente vê uma pessoa mais velha quando você vê ela andando com muita dificuldade. É principalmente a perda da mobilidade, não é tanto a perda de massa muscular e a força. Esse que torna o idoso frágil. E que ali ele cai, ele tem fratura, ele fica imóvel na cama, ele fica deprimido, colecionando vários outros problemas, e o final da vida é muito triste. Então, a mobilidade, o movimento, isso é muito importante. Se a pessoa não é capaz de ir para está passando por uma fase muito apertada, né, de agenda de trabalho, momentos difíceis, que ela não consegue ir para uma academia, para um clube, alguma coisa assim, pelo menos que ela se adapte a alguma coisa no seu domicílio, que ela levanta, faça alguns exercícios de mobilidade na cama, antes de levantar, antes de dormir, faça algumas coisas básicas. Hoje a gente tem inúmeras opções com elásticos, né, com objetos mesmo, ou com o peso do próprio corpo. Algumas coisas que você puder fazer é melhor que nada. Isso pelo menos mantém você minimamente estimulado. E certamente isso reduz inúmeras outras comorbidades, né? Principalmente a questão da obesidade, é um grande problema que a gente vive hoje, né? A comida está de muito fácil acesso, são muito gostosas, né? E, obviamente, a gente tem mais prazer por comer do que fazer exercício, não tem nenhuma dúvida. Isso aí causa uma resposta no seu cérebro, porque assim, a gente vê mais pessoas acomodadas do que pessoas fazendo exercício, doutor. Claro. Então, assim, essa dificuldade desse entendimento, dizendo assim, e essa escravização do corpo, você limitado dentro do seu corpo, o que que causa essa acomodação da pessoa, dizendo assim, não, cada vez mais ela vai comendo, ela vê que ela está ficando cada vez mais obesa, ganhando mais peso, a mobilidade vai diminuindo. Por que que essa pessoa vai se afundando, se afundando, se afundando? Que tipo de estímulo gera dentro do cérebro da pessoa para que ela continue estagnada ali, com essa rotina, dizendo assim, não, tá se matando aos poucos ali, né? Muito interessante essa pergunta. Tem várias teorias que tentam explicar. Então, vamos lá. Tem uma teoria que é muito interessante, que é a teoria da preservação, né? Então, há muitos anos atrás, havia uma escassez de alimento. Então, as pessoas geneticamente melhor adaptadas, que foram selecionadas e sobreviveram e perpetuaram, são aquelas pessoas que têm a capacidade de comer e tem uma maior convergência alimentar, ou seja, eu estoco aquilo, né, em algum tipo de nutriente, quando me faltar eu tenho reserva, eu sobrevivo mais tempo. Então, isso tem alguma relação aí, são hipóteses que a gente acredita que isso explique por que algumas pessoas adquirem peso mais fácil que outros, né? Tem outros que parece que come, custa manter aquele peso. São pessoas de um metabolismo muito acelerado, com pouca convergência alimentar. O que ele come, aquilo não agrega em massa, seja gordura, massa muscular, né? Então, tem algumas pessoas que têm essa capacidade. E quanto mais eu vou comendo, eu vou estimulando esse gene, eu vou estimulando algumas células, que essas células também produzem substâncias, neurotransmissores, que geram sensação de prazer, de recompensa.
Então, isso é muito comum. Comer é muito bom. Quando estamos felizes, Tiago, a gente comemora. A gente comemora. Nunca parei para pensar nisso, nunca parei para pensar na Tudo. raiz da palavra. Tudo que você for avaliar, você vai ver que e é tão primitivo isso é tão dos nossos ancestrais, que apesar de a gente estar no ano de 2020, a gente repete a mesma coisa. A gente sai de casa, a gente tem uma música, a gente canta, diverte, come, bebe às vezes um pouquinho, chega em casa, faz sexo. O nível de prazer tá... Você só vai colecionando situações que vão gerar a produção de vários neurotransmissores. E aquilo vai condicionando. E a tendência é que você repita. É que você evita experiências desfavoráveis e que você procure experiências favoráveis. Isso é normal do ser humano. Isso é adaptativo, né?